Olá, estaremos dando início agora ao conteúdo de ângulos. Pois bem, o que seria um ângulo? Um ângulo é a região plana limitada por duas semirretas de mesma origem. Ou seja, nesse caso aqui, temos a semirreta OA e a semirreta OB. E o ângulo é toda essa região aqui entre elas. O ponto de interseção dessas duas semirretas chamaremos de vértice, sendo aqui o ponto O. E para a notação, utilizaremos AOB com o acento circunflexo ou BOA com acento circunflexo no O, sempre no vértice. Ou simplesmente o vértice, ou simplesmente uma letra grega minúscula, sendo aqui, nesse caso, alfa. Classificação. Seja alfa um ângulo qualquer. O ângulo alfa pode ser classificado como agudo, quando ele é menor que 90, reto, quando ele é igual a 90, e obtuso, quando ele é maior a 90. E mais um caso que seria ele raso, quando ele é igual a 180. Nós veremos mais para frente. Sejam alfa e beta dois ângulos quaisquer. Dizemos que alfa e beta são complementares, quando alfa mais beta é igual a 90 graus. Ou seja, quando aqui formar um ângulo reto. Então, quando essa soma aqui entre alfa e beta resultar em 90 graus, eles serão complementares entre si. E suplementares quando ele for igual a 180, ou seja, igual a um ângulo raso, sendo aqui o vértice. Seja x um ângulo, representaremos por 90 menos x e 180 graus menos x, respectivamente, o complemento e o suplemento do ângulo x. Então, aqui o complemento e aqui o suplemento. Bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, isto é, em medidas iguais. Utilizaremos esse símbolo aqui para indicar que eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. As retas perpendiculares são retas concorrentes, que possuem um ponto em comum e que formam ângulos retos. Então, essa notação aqui de S com esse símbolo entre o R aqui, significa que eles são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre eles, formam ângulos retos, tanto aqui desse lado, quanto aqui e quanto aqui. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam 8 ângulos e eles guardam algumas propriedades. Então, aqui essa notação para indicar que elas são paralelas, então R é paralelo a S, e vamos observar aqui que alfa mais beta é igual a 180. Por quê? Porque eles são suplementares, eles formam um ângulo raso. E aqui observamos o seguinte, que os opostos aqui, eles são iguais também. Então, este ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, e assim por diante. Aqui embaixo a mesma coisa. E eles são classificados aos pares, de acordo com a sua posição que eles ocupam. É importante que essas duas retas aqui, elas sejam paralelas, ou seja, essa daqui paralela a essa daqui. Então, os alternos internos seria este daqui com este, poderia ser aqui também esses dois aqui. Então, eles serão iguais. Nesse caso aqui, os colaterais externos, eles são suplementares, ou seja, a soma deles resultará em 180 graus. E aqui correspondentes, eles também serão iguais, ou também chamados alternos externos. Observe que, independente dos nomes que tenham esses ângulos, é possível identificar medidas
de ângulos dessa figura, se soubermos a medida e de pelo menos um deles. Então, aqui nesse exemplo, nós sabemos os 50 graus e nós sabemos o quê? Que eles são correspondentes. Então, se eles são correspondentes, eles serão iguais. Então, o alfa será igual a 50 graus, porque eles são iguais. Nesse caso, eles são colaterais externos, ou seja, eles são suplementares. Então, beta mais 140 graus resultará em 180 graus. Então, 180 menos 140 resultará em 40 graus. Nesse caso aqui, ele também são suplementares. Em outras palavras aqui, eles são colaterais também, só que aqui de outro lado. Então, será 4x mais 5x resultará em 180 graus, porque eles são colaterais externos. 4 mais 5, então 9x, igual a 180 graus. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 9, 20 graus. E as relações mais importantes dos estudos de ângulos são as que fazem referência aos ângulos do triângulo, que é o que nós veremos a seguir. Então, aqui o teorema angular de Tales nos diz o seguinte, que num triângulo a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, é muito importante aqui essa proporção aqui, essa fórmula desse teorema. Aqui, vendo a prova. Então, traçando uma reta paralela ao lado AB, passando pelo ponto C aqui, nós teremos o seguinte, que o ângulo A ele será encontrado novamente aqui, ou seja, esses dois ângulos aqui, eles são iguais, porque eles são alternos internos. O ângulo B aqui, a mesma coisa. O alterno interno dele será encontrado aqui. E aqui pode-se perceber que formou um ângulo aqui de 180 graus. Ou seja, eles são suplementares. Então, aqui, essa soma aqui, que vai ser igual a soma dos internos também, resultará em 180 graus. Aqui vendo de outra angulação, se nós traçarmos uma reta paralela aqui a B, a C, aliás, passando por B, nós perceberemos que essa proporção será encontrada novamente. Então, traçada essa reta paralela a C, nós teremos o quê? Que o ângulo alterno interno de C, ele se encontrará aqui. Ou seja, esses dois são iguais. E o ângulo alterno interno A, ele se encontrará aqui. Ou seja, eles são iguais. Então, o ângulo formado pela soma desses três aqui resultará em 180 graus, provando mais uma vez que realmente a soma dos ângulos internos resultará em 180 graus. O ângulo externo de um triângulo. Chamamos de ângulo externo o suplemento do ângulo interno. O triângulo tem três ângulos externos. Então, esse ângulo aqui, o externo, é aquele que está adjacente ao ângulo C. Então, alfa está adjacente ao ângulo C. Ele está oposto a A e a B. Então, observe que A mais C vai ser igual a 180, porque, aliás, alfa mais C vai ser igual a 180 porque eles são suplementares. E A mais B mais C vai ser igual a 180 também pela propriedade que acabamos de ver, de soma dos ângulos internos. Então, se essas duas somas são iguais, nós podemos igualar elas. Então, A mais C vai ser igual a A mais B mais C. Então, aqui nós vamos cancelar o C, que vai ficar somente alfa é igual a A mais B. Então, vamos verificar aqui que este ângulo aqui, ó, ele vai ser sempre
a soma dos ângulos internos. Então, ele é a soma dos ângulos não adjacentes a ele. Então, aqui seria o ângulo C. Então, o ângulo suplementar aqui de C, que vai ser o externo, ele vai ser a soma de A mais B, que são os outros dois. E assim por diante para os outros ângulos também. Ele vai ser sempre formado por um dos lados e pelo prolongamento do outro. Então, aqui vai ser formado por este lado e pelo prolongamento deste. Classificação dos triângulos. Um triângulo pode ser classificado segundo o comportamento de seus ângulos ou dos seus lados. Então, primeiramente, que quanto aos ângulos, um triângulo acutângulo é aquele que possui todos os ângulos agudos, ou seja, todos eles são menores do que 90 graus. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Por que um? Porque ele não pode ter mais do que um. Isso irá fugir das condições de existência dele. E o triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus. Também só terá um ângulo obtuso no triângulo. Não pode haver mais do que um. Quanto aos lados, o escaleno é aquele que possui todos os lados diferentes. O isósceles é aquele que possui ao menos dois lados iguais. E o equilátero é aquele que possui todos os lados iguais. Vale destacar que o triângulo isósceles ele se caracteriza por ter dois lados iguais. Então, esses ângulos que estão opostos aqui, eles serão iguais também. Então, se AB, aqui, a reta, aqui o lado, AB, ele é igual ao lado AC, então o ângulo B e o ângulo C, eles também serão iguais. E para o triângulo equilátero, como ele tem todos os lados iguais, então todos os ângulos dele também serão iguais. Então, se a soma deles dá 180 e ele tem 3, então se dividirmos 180 graus aqui por 3, obteremos 60 graus. E o triângulo equilátero, ele também é um triângulo isósceles. Por quê? Ele possui ao menos dois lados iguais. Então, todo triângulo equilátero ele é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. Os ângulos agudos de um triângulo retângulo, eles são complementares. Por quê? Se a soma deles aqui, que seria alfa mais beta, mais este ângulo reto aqui, que será 90, é igual a 180, então, alfa mais beta vai ser igual a 180 menos 90, que é igual a 90 graus. Como consequência das relações angulares do triângulo, então teremos que, se R é paralelo a S, então θ é igual a alfa mais beta. E se nesse quadrilátero côncavo, alfa é igual a A mais B mais C. Então, aqui as justificativas. O θ é o ângulo externo ao triângulo. Então, esse ângulo θ aqui, ele está externo a este triângulo. Porque se nós prolongarmos essa reta aqui, que vem de alfa, nós obteremos aqui o ângulo alterno interno desse triângulo aqui, que vai ser igual a alfa. Então, dada a soma de que B mais alfa vai ser igual ao externo, então ele será aqui igual a θ. E neste outro caso aqui, se prolongarmos esta reta aqui, nós obteremos aqui este ângulo aqui, ele será dado pela soma de B mais C. Por quê? Este ângulo aqui é o externo a
esse triângulo. Então, obtendo este ângulo aqui, deste outro triângulo aqui da ponta, se nós fizermos a soma desses dois ângulos, nós obteremos o outro externo a ele, então resultando em alfa. Outra forma de nós fazermos uma análise aqui neste primeiro exemplo aqui, era se nós fizermos uma linha tracejada aqui que passe por esse ponto, sendo ela paralela a R e a S. O que nós teremos aqui era o seguinte, que este ângulo ele seria igual a beta, porque ele é alterno interno a beta, e este ângulo aqui ele seria igual a alfa, porque ele é alterno interno de alfa. Então, seria aqui o θ igual à soma deles também, que seria uma outra forma de enxergar esse mesmo exemplo. Na figura seguinte, AB mais BC mais CD, calcule alfa, sabendo que o ângulo mede 25 graus. Então, o ângulo que ele se refere aqui é o ângulo de CDB. Então, se ele diz aqui que este ângulo mede 25 graus, e essas retas aqui são iguais, AB, BC e CD, então este triângulo aqui, formado aqui, o triângulo CBD, ele vai ser isósceles. Se ele é isósceles, então esses dois ângulos aqui, eles serão iguais. Ou seja, aqui será igual a 25 graus também. Então vamos escrever aqui que o ângulo CBD ele é igual ao ângulo CDB, que foi o dado. Então, aqui nós teremos 25 graus. E, se nós observarmos aqui, este ângulo aqui, ele será o externo a estes dois aqui. Então, este ângulo será igual à soma de CBD com CDB. Então, o ângulo ACB ele vai ser igual à soma de 25 mais 25, que vai ser igual a 50 graus. E como o triângulo ABC ele é isósceles, então o ângulo A vai ser igual ao ângulo ACB. Então aqui ele vai ser igual ao ângulo BAC. Então este ângulo aqui BAC vai ser igual a 50. Então se eu já tenho este ângulo aqui em A e este ângulo aqui em D, o ângulo alfa vai ser o externo a eles dois, considerando o triângulo ABD. Então, se eu fizer aqui o ângulo de A mais o ângulo de D, eu vou obter alfa. Então, aqui eu vou ter que alfa é igual a 25 graus mais 50 graus, que vai ser igual a 75 graus.